Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! O que são think tanks? De que modo essas instituições, que podem ser traduzidas livremente como tanques de ideias, influenciam a sociedade? As disputas políticas na sociedade e a vida das pessoas, que na sua maioria nem mesmo sabem da sua existência? Como agem esses núcleos formadores e dispersores de ideias? Eles estão no Brasil e também espalhados pelo mundo. Quem os financia e para que finalidade? Qual é a sua agenda? No caso do Brasil, quais são os tanques e como tem interferido nas privatizações, na educação, nos temas culturais, nos ataques à democracia e nos rumos dos governos? Para conversar com a gente sobre tudo isso, está aqui um pesquisador da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, onde atua na pós-graduação de História e Filosofia. Muito bem-vindo, professor Hernan Ramírez. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Ayrton. Muito obrigado para o Brasil de Fato poder falar para sua audiência. E aí, Ayrton, que tema hoje, hein? Não, eu acho muito interessante esse tema, até por isso que foi falado logo no início, né? Pelo fato de que, é algo que exerce sua influência na sociedade e que a sociedade desconhece, em boa parte. Então, para começar, eu perguntaria ao Hernan, o que são os think tanks? E como eles operam e para que servem? Bom, Kátia já falou da tradução literal do termo, não? Que seria tanque de ideias. Eu sempre falo que eles são muito mais do que isso, de um reservatório de ideias. Inclusive, no caso do Brasil, muitas vezes as ideias estão meias como que fora dos think tanks. Na realidade, elas são um conjunto de interesses, ideias e ações que distintas organizações têm dentro da sociedade. Inclusive, Gramsci falava com outros termos acerca desses órgãos e ele os apelidou de aparelhos privados de hegemonia, que acho que ele é muito mais certeiro enquanto à definição, muito mais preciso, porque é a forma como a burguesia constrói a hegemonia nas nossas sociedades contemporâneas. E quais são os principais hoje em atuação no Brasil? Quem está financiando? Porque eu lembro que na ditadura militar a gente também tinha, né, esses aparelhos que construíam ideias hegemônicas. Sim, na realidade, essa é uma organização que começa a se espalhar pelo mundo, basicamente com os institutos neoliberais, tanto a Foundation for Economic Education, a Sociedade de Montpellier e as que seguiram, por exemplo, a atual Atlas Network, foram os pioneiros enquanto a essa difusão. E Brasil não ficou longe disso, não? Sobretudo no contexto da Guerra Fria,
vários países latino-americanos começaram a importar este tipo de organizações, México, Argentina, Chile, até foram anteriores em quanto à constituição de think tanks ou aparelhos privados de hegemonia, e Brasil o constituiu mais ou menos em torno do início dos anos 60, com o IVAD no ano 59 e o IPES no final do ano 61. Não? Eles foram os avós dos atuais think tanks. Inclusive, muitos deles herdaram algumas características e até personalidades. Não? Uma coisa que acontece no Brasil é que os demiurgos da política e da política atrás dos bastidores se repete muito. É interessante isso que tu citaste, né? Porque ali nós temos dois think tanks, né? O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, e o IBAD também, né? O IPES foi organizado pelo general Goberido Couto Silva. Reza a lenda que aconteceu o seguinte: no Brasil, para a gente situar, né? Houve aquela tentativa de golpe, de usurpação, em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, né? E a tentativa de impedir a posse do seu vice, que era João Goulart. Né? Houve aí remontando de novo, né? Houve a campanha da legalidade, enfim, tudo acabou bem, impediu-se a consecução do golpe de Estado. Mas a partir daquele momento, pelo que consta, o general Goberido Couto Silva, que é um intelectual das Forças Armadas, uma coisa bastante incomum no Brasil, pelo menos, ele imediatamente passou a organizar o que seria o IPES. Né? Sim, ele estava no comando de um grupo que eles chamavam Levantamento da Conjuntura. Na realidade, a história do IPES eu tenho pesquisado bastante, foi fruto de minha tese, né? Ela é um tanto confusa, inclusive porque muitas vezes da ação golpista, e sabemos agora, as pessoas querem deixar os menos rastros possíveis, não? Então não é algo que andam se vanagloriando, eu sou golpista, não? Até porque pode dar cadeia. E no caso do IPES, tem muitas teorias acerca de como surgiu a ideia, como veio a ideia para aqui, não? Tanto os militares quanto os próprios empresários, dos quais temos alguns que foram muito ativos, especialmente o Paulo Aires Filho, que chegou a ser governador de São Paulo, e que foi uma figura muito atuante, mas também empresários e espiões, mais que empresários norte-americanos, não? Tinha Eno Jobim, que era um espião muito ligado com os Rockefeller, que está no cerne do IPES já, por onde ele passava, casualmente acontecia um golpe de Estado. Acontecia na Guatemala, na Venezuela, na Colômbia, no Chile. Pura casualidade. Onde passava ele, acontecia um golpe de Estado. Não? Essas coisas acontecem. Era um pouco parecido com o general Vernon Walters, que era conhecido como cavalo de Troia também, né? Que onde ele passava havia um golpe de Estado, né? Mas assim, só para a gente concluir aquele raciocínio, houve o IP, digamos assim, começa a trabalhar a todo vapor já em 61, né, para que houvesse, digamos, já atingiu o seu objetivo, né, que não foi naquele momento, mas acabaria atingindo o objetivo em 64, né, o IPES, o IBAD prepararam 1964. Sim, na realidade é uma consequência, digamos, porque muitas vezes os historiadores, eu falo que somos os bichos mais preguiçosos, não? Porque nossas hipóteses já nascem comprovadas, não? Inclusive debochamos aqui da orelha do Trump, não? Então a orelha do Trump foi furada, então já não temos que provar mais nada, mas vendo do lado retrospectivo,
eu acho que a ideia original do IPES não era precisamente fazer um golpe de Estado, sino era lutar pela hegemonia. E o golpe de Estado acontece como uma decorrência da inabilidade que eles tiveram para pleitear a hegemonia, não? Porque eles participaram muito ativo das campanhas, tanto da campanha em 62 e o plebiscito 63, e eles perderam muito pouco. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul nós temos que ver que eles tiveram um sucesso, não? Porque Leonel Brizola perdeu as eleições. Ele pleiteava a reeleição, tinha sido artífice da campanha de legalidade, não? E ele vai perder as eleições porque aqui o IPES, seu ramo gaúcho, que tinha inclusive um nome um pouquinho diferente, e essa é outra das constantes no Brasil. Qual era o nome aqui do IPES? Era, eu não me lembro, era algo da liberdade, uma coisa assim. Mas eles conseguiram... Já era a origem do Fórum da Liberdade? Eles são a mesma coisa, digamos, existe uma continuidade, ou seja, diferentemente do Chile e Argentina, que existe de fato uma continuidade, no Brasil o IPES terminou entre 69 e 71. Inclusive terminou de uma forma meio melancólica. Ele foi desativado porque não foi encerrado, porque não tinham sócio suficiente como para fazer o encerramento das atividades. Mas se conhece pouco do que acontecia aqui no Rio Grande do Sul, e os membros que estavam aqui depois foram os artífices de constituir o instituto que hoje é o Instituto de Estudos Econômicos, não? Inclusive funciona na PUC como funcionava o IPES gaúcho naquela oportunidade, porque uma das constantes que também aparece nisto é a vinculação com a Igreja Católica. É muito forte, não? Isso se dava sobretudo no contexto da luta anticomunista, onde a Igreja tinha um feeling muito especial com os grupos conservadores, não? Um intelectual alemão, Johannes Grossman, fala da Internacional Conservadora, e René Dreyfus, que era um uruguaio muito importante, tem a melhor tese, acredito, sobre história da ditadura aqui no Brasil, não? 1964, a conquista do Estado, e depois dessa obra ele publicou, uns 6 anos depois, em 1987, a Internacional Capitalista, que foi uma obra, digamos assim, também monumental, enquanto a que desnudou como se deu a internacionalização da burguesia no mundo, já não apenas no Brasil, não? E eles mostraram como existia essa união, essa junção entre empresários, militares e Igreja Católica. Inclusive, uma nota de cor aqui no Brasil, eles trouxeram um padre dos Estados Unidos, também outro espião, mas um espião bem característico, não? Era apelidado do Padre das Estrelas, não? O Padre de Hollywood. Ele fazia comemorações grandiosas, chegou a juntar quase umas 3 milhões de pessoas, não? Inclusive foi quem escreveu um discurso para o Dia da Família de Costa e Silva. Olha, o Padre Peyton se chamava. Patrick Peyton. Patrick Peyton. Era o que tinha alguma coisa como a Marcha do Rosário, coisas assim que juntava, digamos, os setores mais conservadores, que eram muito imensos da Igreja Católica na época, né? Sim, por isso também muitos veem essa aliança que se dá entre neoliberais, governos ou figuras autoritárias e
igrejas pentecostais no Brasil como uma espécie de reedição do que acontecia com o conservadorismo antigamente. A única diferença da atualidade é que já não são tanto a Igreja Católica, não temos até um Papa comunista, argentino. Sim, argentino comunista, e eles foram substituídos por o movimento pentecostal que dá esse auxílio ideológico nesse novo arranjo institucional, não? E como é que nasce a Atlas, por exemplo? Que a Atlas é uma das maiores, né, desses tanques de ideias aí mundiais e que vem muito na esteira, quer dizer, as chamadas guerras híbridas, né, guerras coloridas, o próprio movimento que teve aqui no Brasil 2013, o golpe 2016, muito lideranças dessa época do MBL se formaram a partir desse tanque que era a Atlas, né? Sim, Atlas é do núcleo central dessa constelação, digamos assim. Tem um intelectual argentino, Javier Balsa, que ele fala de constelações, porque esses grupos orbitam uns em torno de outros, não? E no caso da Atlas é um sol grande, não? É uma das grandes instituições, foi fundada por Anthony Fisher e inicialmente era na Inglaterra. Muitas destas instituições são de Inglaterra. Os Estados Unidos copia alguns tipos de modelos e posteriormente ele vai para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos alcança seu esplendor, não? Decir, algo como que aconteceu com os Beatles, não? Eles eram reis da Inglaterra, mas até que não chegaram nos Estados Unidos não estouraram, não? E então Anthony Fisher vai para os Estados Unidos, aí se junta com a intelectualidade, não? Inclusive compartilham o mesmo prédio com alguns grandes economistas e aí esses círculos de socializações comuns, tudo, e aí se constitui uma grande instituição que hoje é Atlas Nergo. Ela teve vários nomes ao longo da história, depois por questões mercadológicas foi se encurtando, não? Inclusive a coisa curiosa na atualidade é que elas, depois da morte de Anthony Fisher, não? Inclusive Anthony Fisher é um ser, porque a rainha recompensava regiamente estas figuras, digamos, não? Que espalhavam o status quo, que eram suporte do status quo. E depois da morte do Anthony Fisher, um argentino estava à frente da instituição, da Atlas Nergo, Alejandro Chafuen. Ele fazia tempo que estava lá nos Estados Unidos e se converteu. Isso fala também da potência que tem o pensamento neoliberal, as instituições neoliberais, os think tanks da América Latina, não? Porque eles conseguem de alguma forma dialogar de igual a igual com essas outras instituições de nível mundial. Até o mesmo Hayek muitas vezes teve admiração por figuras, especialmente autoritárias da América Latina, não? Especialmente Pinochet, não? Cada vez que via Pinochet, ele tinha calafrias, digamos, não? Ele se babava todo pelo ditador, não? Porque de alguma forma ele tinha conseguido levar à prática o que eles tinham predicado tanto tempo, não? Nós estamos falando aqui sobre o IPES, o IBAD e esse caldo de cultura, digamos assim, que levou à ditadura de 64, ao golpe de 64. Agora nós tivemos um golpe aqui no Brasil em 2016 também. O que se pode falar da presença dos think tanks nesse golpe de 2016?
uma das coisas que se marca em golpe 64 é de que a burguesia, digamos assim, tentava por meios hegemônicos chegar ao poder, mas tinha uma certa inabilidade, não? E essa vai ser uma constante na América Latina para praticamente todos os países, exceto Chile, não? Inclusive no caso do Brasil, nossos neoliberais eles têm menos habilidade, digamos assim, discursivas, narrativas, para impor de modo hegemônico suas propostas, não? Então nós tivemos um longo período batizado como a onda cor-de-rosa, não? Onde o PT reinou de forma inconteste. E mesmo tendo algumas coisas que nós possamos falar de que eram tendências neoliberais dentro do próprio governo, não era um neoliberalismo puro, não era um neoliberalismo selvagem que era o desejo, digamos, de nossa Faria Lima, não? Então, buscaram um atalho que era desestabilizar. Essa também é outra constante. Quando eles não conseguem chegar ao poder por meios hegemônicos, eles fazem isso pela disciplinarização. É algo que, por exemplo, Naomi Klein fala muito, não? Inclusive nós passamos por um período de ataque ao real, um período de ataque, digamos, à economia brasileira, onde a burguesia, através dessas práticas de choque, busca de alguma forma chegar ao poder por meio de um atalho, neste caso um atalho institucional, é dizer, não é um golpe de velho tipo, mas é um golpe num novo estilo. Obviamente que os think tanks tiveram papel importante e, sobretudo, no contexto da nova cultura, onde a internet, onde o digital joga um papel importante, não? Ou seja, Kim Kataguiri, ele não chegou, não subiu a instâncias máximas por acaso, inclusive porque como neoliberal ele é bastante preguiçoso e também não tem muita originalidade, não? Ele copia todos os modelos enlatados que vêm de fora, especialmente de alguns latino-americanos, como Glória Álvares, por exemplo, que é a figurinha mais requintada, digamos, dessas estrelas neoliberais, formada pela Universidade Francisco Marroquín, que é a instituição libertária mais importante. O único caso agora onde os neoliberais chegam ao poder sozinho e por meio do seu discurso é o caso argentino com Milei, não? Por primeira vez, o neoliberalismo chega ao poder sem parasitar outros políticos, outras instituições. No caso do Brasil, chegaram parasitando o governo do Temer e, posteriormente, o governo do Bolsonaro, não? Desse Levi e Guedes não teriam chegado lá se não fosse por essas ações golpistas que estão no cerne dessa virada que durou bastante pouco, não? Porque o problema é que esse discurso, o discurso neoliberal, se ele for de fato explicitado, ele não granjeia votos, ele perde votos, né? Então há sempre um biombo atrás do qual vem a prática neoliberal, né? Porque o discurso não pode ser aberto sobre, vamos fazer isso, vamos privatizar isso, vamos demitir 200 mil pessoas, vamos fazer mais uma... Milei se aproxima um pouco mais dessa, digamos, dessa sinceridade lá, ou não? É que mudou um pouco também a forma de que se incute o discurso. Porque, e isso já foi observado por Foucault, não? Nós temos uma subjetivação do neoliberalismo, não? Por exemplo, você é mais ou menos da minha idade, não é certo? Cátia é um pouco mais nova, mas na nossa época o termo empreendedor não existia. Esse termo empreendedor está no cerne do que é a subjetivação neoliberal, é dizer, colocar o neoliberalismo dentro das pessoas como um processo natural. É dizer, que
tudo privado é melhor, que o Estado não serve, que as pessoas têm que se esforçar, porque é o único meio de que elas têm para progressar na vida, e quem não... Se não der certo, a culpa é dele. É culpa dele, não? Então, essa seria, digamos, a grandes rasgos, a lógica da subjetivação do neoliberalismo. Inclusive, algo bastante penoso, não? Porque as pessoas sofrem, as pessoas têm problemas de saúde mental e física, não? Por exemplo, nós estamos agora debatendo numa categoria muito sofrida como a dos motoristas de aplicativo, tanto seja transporte de passageiro como transporte de coisas, não? E eles não querem se sindicalizar, eles já subjetivaram o neoliberalismo como algo positivo, não? E são milhões e milhões de pessoas, não? Então, de alguma forma, essas instituições conseguiram, depois de muito tempo, fazer o impossível, que o neoliberalismo fosse popular. E isso, diversos tipos de think tanks han colaborado muito, de forma assim, solapada, de forma bastante... pouca coisa um dia, mas de forma constante consegue transformar o mundo, não? Chama muito atenção porque a esquerda é acusada de ser ideológica, né? E eles não, né? A direita não, é como se não tivesse uma ideologia. Só que eles trabalham o tempo inteiro, né? Com formação política, tipo, tu citasse o Kim, e eles têm muitos políticos que foram formados, foram inclusive para os Estados Unidos fazer formação política, estudar profundamente as bases do neoliberalismo. Nós entrevistamos aqui 2 professores da URGS, né, que fizeram um estudo sobre as mudanças, as alterações no Código Ambiental aqui do Rio Grande do Sul, e me chamou a atenção que um dos professores disse: essas alterações no Código Ambiental, elas foram muito bem pensadas. Quem é que pensa essas alterações? E aí chegamos a esses tanques de ideias, porque eles estão pensando a sociedade. Eles estão pensando as políticas públicas, não é mesmo? Sim, e isso tem a ver com 2 movimentos. Por um lado, criminalização da política, e especialmente da política partidária, não? Como algo sujo, algo indecoroso, como algo estritamente corrupto, não? É dizer, nós abatemos o inimigo porque o destruímos, digamos assim, moralmente. E por outro lado, constituir esses institutos, entre aspas, neutros, como fora desse campo ideológico, não? E desde a escola de Frankfurt, já sabemos que não existe neutralidade coisa nenhuma, não? Mas tem sido propalado, inclusive muitas vezes pela própria esquerda, como a técnica como algo neutro, a técnica como algo não contaminado pela ideologia, quando nós sabemos que está formado pela ideologia como um todo, não é certo? Não? Inclusive, por exemplo, no caso das vacinas, não? No caso das vacinas, por exemplo, também se apontou muito do campo da esquerda a questão de alabar a ciência como algo que tem resposta para tudo, e que supostamente essa resposta é uma resposta neutra, uma resposta que não estava contaminada pelo político. E nós, como somos políticos, é dizer, como animal diferente dos demais, somos animais políticos, então não tem como estar, mas eles se apresentam como neutros. Por quê? Porque eles conseguem se diferenciar dessa forma, eles se escondem os interesses que estão por trás, inclusive agora muitos desses nem sequer você sabe quem são os que patrocinam. Muitas vezes esse dinheiro tampouco se sabe como circula, inclusive muitas vezes acontece o seguinte, que se apresentam como organizações não governamentais e elas recebem dinheiro do Estado dos Estados Unidos, é dizer, tem um centro dos Estados Unidos que ele divide, e é muito interessante porque o SED
ele divide o dinheiro de forma igualitária para republicanos e democratas. Aí os Estados Unidos agora do capitalismo são toda a mesma coisa. E coisa estranha também, para as organizações da burguesia e a organização dos trabalhadores. Porque numa época, a Flax Seal, eram sindicatos que estavam contrários, digamos, aos sindicatos de comunistas, sindicatos que se apoiavam com a União Soviética, etc. Não? Então, eles formavam uma espécie como de quinta coluna aí dentro do movimento sindical. Não? Inclusive, o IPES teve um movimento muito forte dentro do movimento sindical, buscando precisamente essa conciliação capital-trabalho, não? Tu falaste SED. SED é o nome dessa instituição que financia os think tanks? É uma coisa assim. Os Estados Unidos mandam esse dinheiro, distribui para esses, e eles organizam programas, não? Programa para formação de jovens, programa para formação de empreendedores, programa de organizações, etc. E aí ele vai distribuindo em forma de bolsas. Por exemplo, o Kim Kataguiri foi bolsista do Liberty Fund. Ele diz que ele não vive da política, mas na realidade ele vive da política. Inclusive ele vive do dinheiro do Estado dos Estados Unidos, que se vai passando de uma instituição a outra. E essa é uma das coisas interessantes que tem esses think tanks, que você não consegue mapear, a população se perde porque o dinheiro vai passando como uma espécie de cascata de uma instituição para outra, até chegar na ponta, não? E um membro do IPES tinha uma frase que eu guardei para sempre, não? O Glycon de Paiva, não? Ele falava, foi uma grande figura, não? E ele, no golpe de Estado de Chile de 73, falou assim: nós temos a fórmula, la aplicamos no Brasil, aplicamos no Chile, aplicamos onde a gente quiser. Diz, nós temos que fazer ação extremista com uma porção de biombos, não? Ou seja, essa ideia de que a ação golpista não pode ser evidente, o golpista não tem que estar na linha de frente, o verdadeiro golpista é que fica lá atrás conduzindo os cheaters, não? Os golpistas não foram as pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes. Os golpistas estavam bem sentados nas suas cadeiras em Brasília, nos Estados Unidos, nos lugares onde eles estavam operando. Eles já tinham claramente isso. E eles eram golpistas mesmo. Não? No caso, por exemplo, do Chile, o golpe do Pinochet, ele começa já no momento da eleição de Allende. Quando Allende assume por uma coisa também meio estranha na política, não? Porque ele não assume com 50%, ele assume com 36% dos votos, ele tinha que ser referendado pelo parlamento. Aí Agustín Edward, que era um empresário muito atuante, dono do maior jornal do Chile, do Mercúrio, ele pegou seu aviãozinho, se foi para os Estados Unidos e se entrevistou nada menos que com o presidente, com o secretário de Estado, com Kissinger, se reuniu com o mais granado e foram para lá ao Chile a tentar fazer um golpe. Primeiramente, corromper os partidos da democracia cristã, trouxeram dinheiro para que eles votaram contra, porque, segundo a Constituição, quando se obtinha menos de 50%, era o parlamento que decidia se referendava ou não a eleição. Então, eles tentaram corromper os deputados da democracia cristã, eles não conseguiram, e eles organizaram um atentado a um militar muito importante, que era o chefe do exército, o René Schneider, o general René Schneider, que foi bem desastrada, porque quando tentaram sequestrar ele, fingindo que eram grupos de esquerda, terminaram baleando o general, que ele se resistiu e posteriormente ele vai morrer.
E isso aconteceu dias antes da posse de Allende, ou seja, Allende já sai lá com uma tentativa muito forte de golpe de Estado, de instabilidade política e tudo demais, não? Então, e eram pessoas que estavam lá fora, digamos, do alcance da gente, planejando tudo isso, não? Kissinger morreu sem ser punido, o nosso dono do jornal El Mercúrio também. Então, a forma como se faz isso é bastante interessante, porque busca, de alguma forma, esconder a mão livre do mercado. Agora, os think tanks também têm uma ajuda providencial da mídia corporativa. A mídia ajuda a disseminar essas ideias também. E, inclusive, alguns comentaristas ou celebridades da mídia, inclusive proprietários de rádio, jornais ou TV, estão ligados a esses think tanks, tipo o Instituto Millennium, entre outros, não? Sim, o Instituto Millennium ele foi feito por uma jornalista, casualmente, jornalista especializada em questões econômicas, ela é economista também, não muito expressiva, não? Ela formava parte da Casa das Garças, que é aquele grupinho que fez o Real, que todo mundo elogia bastante, mas na realidade o Plano Real é está dentro do contexto do Plano Brady, não? Eles não inventaram a pólvora, não? No caso do Millennium estava ela e o Denis Rosenfeld, que foi professor de filosofia da URGS e uma pessoa muito vinculada aqui com os meios, especialmente a RBS, não? E eles fazem isso, esse instituto de alguma forma, não? Sim, uma coisa muito interessante é que tinham IPs. Eu vi as atas, não? E uma das atas deles falava o seguinte: eles discutiam se eles iam fundar ou comprar um ou dois jornais. E eles falaram que não. Que eles não queriam ter um franco fácil de identificar. Eles queriam, de alguma forma, inficionar os jornais, os meios que estavam já instalados, não? E eles montaram, se lembram da cadeia da legalidade do Brizola? Eles montaram um pool de personalidades que se destacava para programa de TV, rádio, nos jornais, para produzir coisas favoráveis ao IP, suas propostas, que eles chamavam cadeia da democracia. Eles montaram um contraponto da rede de rádios e TV que montou Brizola, e eles conseguiram de alguma forma vencer, não? Os meios massivos de comunicação são essenciais para transmitir ideologia, são essenciais para construir hegemonia, então não poderia ser diferente, não? Então, um dos grandes problemas que nós temos aqui é precisamente isso. E as ditaduras agiram para esmagar a imprensa alternativa, não é certo? Por exemplo, o que eles fizeram com Samuel Weiner é muito... A última hora. De última hora, não? Inclusive aqui, não por nada, a RBS se chama Zero Hora, não? Que pegou parte do espólio, digamos, deixado por aquela empresa que obrigaram a falir, não? No caso da Argentina passou a mesma coisa com Jacobo Timerman. Casualmente também eram outros judeus, digamos assim, não? Samuel Weiner, ele era bessabariano, uma coisa assim. Não tinha uma identidade étnica, não? Mas Jacobo Timerman, por exemplo, ele também tinha um jornal bastante importante. Ele era que fazia de cofre dos montoneiros, não? E ele era acionista de uma empresa
muito importante de papel imprensa que se chama papel prensa, que existe na atualidade, que estava constituída por ele, Clarín e La Nación. E ela controla todo o papel imprensa que se produzia na Argentina, não? Ou seja, todo jornal que saía tinha de alguma forma que driblar essa empresa. Tal é assim que Página 12, que foi o grande jornal alternativo da Argentina, ele leva esse nome porque eram apenas 12 folhas. Por quê? Porque era o que eles podiam conseguir, porque a mídia corporativa monopolista não deixava eles aceder a mais jornais, não? Inclusive, tinha outra coisa também, aqueles encalhes que ficavam nos jornais, as bancas recolhiam e pagavam, digamos, por peso e com isso se fabricava mais jornal. Então aí esse prejuízo de alguma forma era batido. Mas com Página 12 eles não permitiam que se recolhesse o jornal. Inclusive nos inícios, Página 12 estava proibido de circular dentro das bancas. Eu me lembro que as pessoas que consumiam Página 12 iam lá comprar escondido, não? Por quê? Porque se o cara da banca era descoberto, ia ter retaliações, provavelmente deixaria de receber os produtos da mídia tradicional, não? Porque ele não queria de jeito nenhum. Não recebia o Clarim. Não recebia o Clarim, e todas as revistas que tem no Clarim, não recebia La Nación, todas as coisas que os produtos da Nación, então estava ferrado literalmente, não? Mas essa questão de formiguinha foi fundamental para firmar. A Argentina lançou dois jornais, não? O Página 12 e Sul. Posteriormente Sul mudou de nome porque existia uma revista da Vitória Ocampo que se chamava Sur, não é certo, em espanhol, e já não existe mais. Mas eu me lembro, por exemplo, tinha um professor rosarino, emblemático, não? Plá, que ele era trotskista e sempre convidavam a mulher dele para ir nas palestras e tudo demais. E nas palestras, sempre no meio da palestra, a mulher saía e voltava com Página 12. A tarefa dela era buscar o Página 12, porque era uma operação assim, de guerra praticamente. Falando em conexões, recentemente saiu um artigo, professor, chamado Os Donos de Porto Alegre, né? E que tem a ver, ele traz as conexões entre políticos e esses tanques de ideias, né, que temos aqui na cidade, né? Já falaste do Instituto de Estudos Econômicos, né? Tem o Instituto Caldeira também, e de empresários e políticos de direita, né? Entre eles o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, e empresários como o Gerdau, o Instituto Link, Zafari, né? E outros tantos, aqui a Melnick, que são financiadores, né, desses políticos de direita, e casualmente também tem uma ONG, né, que conecta esses vários políticos, que é o Instituto, esses vários empresários, que é o Instituto Cultural Floresta, né? Eu não sei se chegaste a tomar conhecimento desse artigo. Sim, quando eu falava que eles eram constelações, porque eles fazem efetivamente diversos tipos de organizações que elas vão orbitando umas em torno de outras, inclusive porque algumas têm objetivos muito específicos, não? Então, algumas têm objetivos um pouco mais amplos, outros têm objetivos mais definidos, a coisa que muitas vezes têm em comum é que essas instituições elas estão geridas pelas mesmas pessoas, não? Tu mencionou aqui
empresário Jorge Gerdau Johann-Peter, não? Ele é dos artífices do ressurgimento do neoliberalismo no Brasil, nível nacional, não? Uma figura de peso, não? E ele esteve tanto na articulação dos institutos liberais, depois que o IPES encerra sua atividade, meio como que o neoliberalismo tinha ficado assim órfão, estava sem instituições que o patrocinassem, digamos assim, de forma mais eficiente. E aí a Gerdau se envolve nessa instituição e também uma série de instituições nacionais de órbita local muito importantes aqui em Porto Alegre, não? Então, aqui tem o Fórum da Liberdade, que ele está meio alicaído, mas uma época foi ponto forte, digamos assim, da expressão neoliberal do Brasil como todo, inclusive muitas vezes articulando personalidades. E sempre com imensa cobertura de mídia. Efectivamente, não? Mas aqui esses institutos, eles se ramificam, não? E efectivamente eles capturam o Estado como todo, não? É decir, existem diversas formas de captura do Estado, não? Esse é um tema que está sendo muito pesquisado na ciência política, na sociologia política, até a própria história nos últimos tempos, não? É decir, como se captura o Estado. Por exemplo, podemos ver, o Banco Central é um órgão totalmente capturado pela burguesia, não? E aqui também como é que radica tudo isto? O Estado antes tinha capacidade para pensar. Os políticos pensavam. Hoje temos dúvidas acerca disso, não? E então o que acontece? O Estado já não pensa mais, na realidade ele foi atrofiaram a capacidade de pensar para o Estado. Os partidos, praticamente, a maior parte deles se transformaram no que em ciência política se conhece como cachos parches, ou partidos papatudo, são partidos que estão aí como meras máquinas eleitorais, não estão para pensar política, e eles têm que, uma vez no poder, eles têm que comprar o que o mercado lhe vai prover, não? E então esses institutos saem como provedores de políticas para esses políticos que chegam no poder e não sabem o que fazer, não? Aqui, por exemplo, só para ilustrar o que tu estás falando, o governo do Estado, ainda no período José Ivo Sartori, que era governador, extinguiu a Fundação de Economia e Estatística, FEE, que é esse núcleo pensante. É o núcleo pensante das políticas do Estado, né? Só fechando parênteses, né? Agora, essas políticas vêm de fora. Vem dos financiadores, né? Ou dos financiados pelo Estado, né? E é uma coisa que é uma faca de dois gumes, não é certo? Ou seja, tinha um professor na Argentina de que já viu isso na década dos 80, não? Ele falava de ideias próprias e ideias emprestadas. Esse empréstimo das ideias não é desinteressado. Esse empréstimo de ideia, ele vem com um endosso, digamos, não? Aí você tem que fazer o que eles querem que faça, não? E não o que o povo precisa que seja feito, não? Então, a política criminalizada, o Estado criminalizado, o Estado atrofiado, ele perde essa capacidade e agora tudo isso passa a ser provisto pelo mercado que acerca de alguma forma essas ideias, essas políticas e las coloca dentro da estrutura do Estado. Vou colocar um caso bem curioso, não? As políticas neoliberais no Chile, elas começaram já na década dos 50 com um instituto que se forma na PUC chilena, não? E eles fizeram
programa político para o candidato a presidente, que foi Jorge Alessandri, e que ele ficou em segundo lugar. Allende fica com 36, Alessandri tira 34. Inclusive, ele já era filho de um ex-presidente, não? Grande parte da perda de popularidade que teve Alessandri foi porque a proposta desse instituto saiu à luz. Eles fizeram um calhamaço que eles chamaram El Ladrillo, o tijolo, com as propostas neoliberais para salvar o Chile, não? E a população ficou horrorizada, tiveram que recolher aquele negócio, e esse tijolo, esse ladrilho, ficou lá engavetado. E posteriormente, quando se faz a reedição, dos membros desse instituto, Sérgio Castro, faz prólogo e conta de como tinha chegado a junta do governo do Pinochet aquelas ideias, aquele calhamaço, aquele tijolo. Ele diz assim, que eles chegaram lá e os militares chegaram num lugar, viram que numa máquina de escrever estava umas folhas, e aí eles leram aquelas folhas, eles gostaram e eles implementaram. Oh, milagre! Chegou o negócio, não? Muitas vezes, aparentemente, se nos explicam com essas historinhas da carochinha de como chegam as políticas públicas ao Estado. Vou colocar outra, não? Inclusive enganam historiadores experientes. Não tem um historiador experiente que faleceu, não gosto de falar de falecidos, mas já falei isso na minha tese, ele estava vivo ainda, Boris Fausto. Ele é um ótimo historiador do século XIX, mas quando você sai de sua seara, deixa algumas coisas meias fracas, não? E ele explica como, num livro que faz com um argentino, ele explica como chega Roberto Campos avô ao Ministério do Planejamento. Ele diz assim, que o general Castelo Branco foi lá, observou ele numa conferência que estava dando na Escola Superior de Guerra, gostou muito e convidou para o Ministério. Olá, ele passava, não sabia o que estava fazendo e convidou para o Ministério. Não, as coisas acontecem de outra forma, não? No escurinho do cinema essas coisas se resolvem, não? Não é uma coisa, não é a providência que resolve as coisas. Muito bem. Quero lhe agradecer muito, professor Hernan, por sua participação no nosso podcast. Agradecer você por estar conosco. Convidar também a curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast De Fato. E também aproveitar para te convidar a apoiar o nosso jornalismo, apoiar o Brasil de Fato, apoiar essa comunicação que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá no nosso site, apoia.se/Brasil de Fato RS_enchentes e apoie com o valor que você puder a nossa campanha emergencial, essa campanha que a gente criou para apoiar também os jornalistas do Brasil de Fato que perderam tudo com as enchentes históricas do mês de maio. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais no Instagram ou no X. Ficamos por aqui, até a semana que vem. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.